Olá, seja bem-vindo e bem-vinda de volta. A gente está iniciando a unidade 3 do módulo 4 e nessa videoaula a gente vai conversar sobre inovação pedagógica e tecnologias digitais. Bom, até aqui, nessa disciplina, a gente já conversou sobre várias coisas que trouxeram transformação para o espaço da escola, para os espaços de aprendizagem. A gente viu que a cultura digital e as tecnologias digitais transformaram o modo como a gente ensina, o modo como a gente aprende, o modo como a gente se relaciona, o modo como a gente faz diversas coisas em sociedade. Mas será que tecnologia é sinônimo de inovação e de mudança na prática pedagógica? Como que a gente pode mensurar essa relação entre inovação pedagógica e tecnologias digitais? A tecnologia digital pode trazer inovação pedagógica para a nossa prática? A gente vai refletir sobre alguns pontos e trazer alguns dados de pesquisa também, que vão te ajudar a entender esse panorama, principalmente no que diz respeito à formação inicial de professores. E eu quero iniciar trazendo aqui uma reflexão da Tuine Daros, de um livro que está como referência dessa unidade, que ela diz o seguinte: mesmo diante de tantos avanços tecnológicos e científicos, o modelo de aula continua predominantemente oral e escrito, assim como os recursos utilizados. Nesse contexto, têm-se mantido intactos muitos giz, caderno e caneta. Quando mudam, ganham uma nova roupagem por meio da utilização de instrumentos audiovisuais, como a inserção de filmes, vídeos e apresentações gráficas e projetores multimídia. Já os alunos continuam a receber o conteúdo passivamente, cada vez mais esperam tudo produzido pelos professores. Essa é uma realidade. Da educação básica ao ensino superior, a gente tem bastante dificuldade em mudar esse paradigma do conhecimento baseado na transmissão e recepção de informações. Isso porque, historicamente, nós fomos condicionados a sentar na sala de aula e ficar ouvindo o professor falar. E não podemos jogar essa culpa ou essa carga nos professores e professoras. Os estudantes também têm certa responsabilidade sobre essa dificuldade que a gente tem de mudança, porque esse condicionamento que a gente tem de esperar tudo pronto é uma questão cultural que precisa ser transformada. E a gente sabe que questões culturais levam tempo para a transformação e precisam de inovações, muitas vezes, que são disruptivas para conseguir mudar certos padrões, certas percepções, certos comportamentos. Então, seguindo aqui, a Twine diz o seguinte: criar condições de ter uma participação mais ativa dos alunos implica absolutamente a mudança da prática, o desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um aprendizado mais interativo e intimamente ligado às situações reais. Por isso, a inovação na educação é essencialmente necessária. A inovação é uma das formas de transformar a educação. Por que inovar na educação? Por que a gente, às vezes, tem medo também dessa palavra? É porque, às vezes, essa palavra tem sido utilizada como modismo, né? Mas a gente está usando essa palavra aqui de uma forma muito, muito responsável, porque a gente sabe que nós temos problemas estruturais e que a gente precisa, sim, perceber a inovação como um processo permanente. Por quê? A sociedade ela está em movimento. A cada geração, as crianças e os jovens são diferentes, porque são socializados em culturas, em tempos, espaços diferentes. E esse movimento da sociedade, ele vai acontecer sempre. A escola precisa acompanhar esse movimento da sociedade, a educação precisa acompanhar, os sistemas educacionais precisam acompanhar. Então, o Rui Canário, que é um pesquisador português, ele fala que a inovação precisa ser um processo permanente, ou seja, sempre a gente tem que estar pensando o que a gente pode fazer melhor.
de que forma a gente pode engajar melhor essas crianças aqui, que amanhã serão os adultos, serão profissionais da nossa sociedade, e a gente precisa torná-los mais ativos nesse momento. A gente precisa ajudá-los a se engajar na aprendizagem nesse momento, porque amanhã eles que estarão em cargos, em posições, em profissões que a gente vai precisar futuramente. Então, essa é a ideia, essa é a perspectiva da inovação. A gente precisa olhar para a inovação não como um modismo, mas como algo que é inerente à educação. E isso nunca vai mudar. Então, vamos perceber alguns pontos aqui que vão ajudar a gente a avançar nesse entendimento. Inovar é uma palavra derivada do latim, in mais novare, cujo significado é fazer o novo, renovar, alterar a ordem das coisas, ou de maneira simplificada ter novas ideias ou mesmo aplicar uma ideia já conhecida em um novo contexto. O processo de inovação é realizado desde o início da história da humanidade, primeiramente para a sobrevivência e mais tarde para a evolução e o progresso. Mas na contemporaneidade, devido à aceleração da produção de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, a capacidade de inovar tem se tornado cada vez mais crucial. De acordo com os estudos de Carbonell, a inovação educacional trata-se de um conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas e, por sua vez, introduzir em uma linha renovadora novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino-aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe. Então, inovação pode ser um monte de coisa. Pode ser micro, pode ser macro, pode ser algo novo, pode ser a reestruturação de algo que já existe. O que é importante frisar é que a inovação é sempre contextual. O que é inovação para mim, em um determinado contexto, pode não ser inovação para outra pessoa, num outro contexto. Então, a inovação ela nunca pode ser generalizada e ela precisa ser pontual de acordo com as características daquele contexto, de acordo com as pessoas que estão envolvidas naquele processo de inovação. Para Christensen, Horne e Johnson, o processo de ensino-aprendizagem deve ter como elemento principal a motivação, com o intuito de gerar o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem, levando-os a assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem e desenvolvimento e a assumir o protagonismo estudantil. Então, esses autores trazem a questão da motivação e do engajamento, do protagonismo, que a gente já falou lá na videoaula sobre a matética, sobre as bases que constroem tudo isso que a gente está chamando de inovação na educação. Vamos de novo com a Twine. A inovação cria a possibilidade de estabelecer relações significativas entre os diferentes saberes, de maneira progressiva, para ir adquirindo uma perspectiva mais elaborada, converte as escolas em lugares mais democráticos, atrativos e estimulantes. Estimula a reflexão teórica sobre as vivências, experiências e diversas interações das instituições educacionais. Rompe a cisão entre a concepção e a execução, uma divisão própria do mundo do trabalho, amplia a autonomia pedagógica e gera um foco de agitação intelectual contínuo. Traduz ideias, práticas cotidianas, mas sem se esquecer nunca da teoria. Destaca-se que a inovação nunca é empreendida de modo isolado, mas pelo intercâmbio e cooperação permanente das pessoas envolvidas. A inovação traz uma agitação intelectual, porque se ela for feita de forma colaborativa, se ela for feita de forma responsável, se ela for feita considerando todos esses elementos contextuais, ela vai sim trazer transformações. Essas transformações podem trazer outras inovações. E é um processo permanente que nunca vai terminar, porque sempre a gente vai estar percebendo as melhorias, a gente vai estar percebendo a vantagem de enxergar a inovação como esse processo permanente. E a Twine também
traz a questão das tecnologias, né, como um elemento importante para esse processo de inovação. Isso porque as tecnologias digitais trazem novas perspectivas para o trabalho pedagógico, para a organização sistemática dos processos educativos. Mas como podemos ter professores e professoras inovadores, inovadoras, se o nosso currículo da formação inicial não conseguir trabalhar as tecnologias digitais, essa perspectiva de inovação pedagógica? A gente vai dar uma olhada agora em alguns dados de pesquisa que mostram o quanto a gente precisa ainda avançar com relação à formação inicial de professores no que diz respeito ao uso de tecnologias digitais. Tem uma pesquisa muito importante da Bernadette Gatti e da Selma Barreto, de 2009, que mostra um dado muito preocupante. Apenas 0,7% do total de disciplinas obrigatórias de todos os cursos de licenciatura do Brasil inteiro tinham algum elemento, algum conteúdo relacionado às tecnologias digitais ou a metodologias inovadoras. Depois, a Mônica Fantin, em 2012, analisou os currículos dos cursos de licenciatura de 38 universidades e observou que as ementas eram marcadas principalmente pelo caráter instrumental, ou seja, que não ajudavam os professores, professoras e estudantes a entenderem o uso pedagógico das tecnologias. E eu fiz a minha pesquisa de doutorado em 2018, analisei 49 cursos de licenciatura. Em 24 desses cursos não existia também nenhuma disciplina relacionada ao uso de tecnologias. Bom, o que a gente sabe é que o currículo é a base da formação inicial dos professores e ele pode ou engessar ou enredar as práticas pedagógicas dos futuros professores. E eu trouxe aqui alguns dados da minha pesquisa, que são importantes para a gente entender o que os próprios estudantes das licenciaturas, né, futuros professores e professoras, percebiam sobre a questão da inovação das práticas pedagógicas. E eu tenho aqui um relato de uma estudante. Eu acho que inovação das práticas pedagógicas é tudo aquilo que foge do tradicional. Quadro, um caderno e uma caneta. Tudo que foge disso, tudo que leva o aluno a pensar, a se divertir, a aprender de uma maneira dinâmica. Eu acho que a inovação pedagógica está aqui. E essa percepção dessa estudante foi muito importante e se relacionou com várias pesquisas, com várias outras percepções de outros estudiosos da área sobre essa questão de perceber a aprendizagem como algo divertido, como algo que pode ser dinâmico, como algo que te instiga a pensar, a sair do lugar comum. E temos aqui um outro depoimento. Às vezes a gente vem à noite na faculdade, a gente está cansado o dia inteiro da semana, e aí a gente chega na faculdade cansado e fica lá 4 horas sentado naquela cadeira, olhando o data show e a professora falando a aula inteira. É meio fatigante. Acho que inovar seria buscar formas da gente quebrar um pouco essa rotina. E essa quebra de rotina é um ponto fundamental da nossa prática enquanto professores. Como que a gente pode pensar a aprendizagem para além daquele momento em que nós estamos falando? Os estudantes não vão aprender apenas com aquilo que a gente fala, mas muito mais pelas suas próprias experiências, quando eles conseguem colocar em prática aquilo que eles leram, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles viram, aquilo que eles presenciaram durante a semana em situações reais. E temos aqui também o depoimento de um professor que diz o seguinte: a inovação da prática pedagógica é tudo aquilo que alarga o sentido de aula, o sentido do acontecimento da aula como um acontecimento. Eu acho que inovar não é você trazer simplesmente coisas novas para o espaço, mas é você ressignificar o espaço, é você ressignificar o sentido do que é saber, do que é o conhecimento, do que é a produção do conhecimento. Então, inovar não é usar o data show, não é simplesmente
trazer uma tecnologia, trazer uma coisa nova, mesmo que não seja uma tecnologia digital. Mas é todo esse conjunto, é ressignificar aquele espaço de aprendizagem como um espaço em que as pessoas ali envolvidas, os aprendizes, os estudantes, eles possam ter voz, eles possam criar, eles possam falar, eles possam agir, eles possam produzir, eles possam aprender. E um outro depoimento. É a mediação do professor que garante a inovação e não a tecnologia. Obviamente, ela tem potencialidades para o nosso desenvolvimento, mas é indispensável a mediação para perceber e explorar isso. Eu não acredito na capacidade de inovação pelo uso da tecnologia por si. Acredito que toda tecnologia que possibilita o processo de aprendizagem se apresenta como inovadora. Esse é um ponto fundamental também. A tecnologia por si só não garante inovação. A tecnologia também não garante aprendizagem. Mas todo o processo que pensado, planejado com tecnologia ou sem tecnologia pode sim proporcionar aprendizagens significativas. E aí, ao longo de vários relatos, a gente também percebeu que esses estudantes, ao final ali do curso de graduação, não tinham vivenciado muitas práticas que eles pudessem considerar inovadoras com o uso de tecnologias digitais. E eu trouxe aqui um trecho de uma pesquisadora que há algum tempo tem se dedicado a estudar a questão da inovação pedagógica, e ela diz o seguinte: a inovação pedagógica traz algo de novo, ou seja, algo ainda não estreado. É uma mudança mais intencional e bem evidente. Exige um esforço deliberado e conscientemente assumido, requer uma ação persistente, tenciona melhorar a prática educativa. O seu processo deve poder ser avaliado e, para poder constituir e desenvolver, requer componentes integrados de pensamento e ação. Então, a inovação, ela tenciona melhorar a prática educativa. A gente não vai inovar simplesmente para mudar a dinâmica da sala de aula porque alguém está pedindo ou porque é um modismo. Não. A gente tem que pensar em inovação como uma melhoria da nossa prática pedagógica sempre. E isso é muito importante. E a gente fez algumas perguntas também sobre o significado de inovação das práticas pedagógicas para os estudantes. E olha só, 39% dos estudantes associaram a inovação das práticas pedagógicas ao uso de tecnologias digitais. 34% relacionaram a inovação ao uso de metodologias diferenciadas no trabalho pedagógico. 20% em práticas pedagógicas contextualizadas e 7% em práticas pedagógicas com foco na aprendizagem. Temos mais um depoimento aqui que diz o seguinte: acho que inovar são procurar meios que facilitem o acesso do aluno e o seu, porque às vezes parece que a língua que o professor fala e a língua que a gente fala não bate. Então, eu acho que é preciso buscar meios de tornar essa língua viável para os dois lados. E esse é um ponto-chave aqui que essa aluna quis falar sobre a comunicação, sobre um espaço de diálogo aberto. E esse espaço de diálogo também pode ser uma inovação em determinados contextos que são mais fechados, mais rígidos, em que o professor está distante do estudante, não tem um espaço de diálogo aberto. E o diálogo é fundamental para a aprendizagem. E olha só, continuando aqui com os dados da minha pesquisa de doutorado de 2018, 91,3% dos estudantes indicaram que os professores utilizavam apenas aulas expositivas com slides, 40,3% informaram que os professores trabalhavam frequentemente com aulas expositivas sem nenhum recurso tecnológico, que predominavam na sala de aula as atividades de discussão em grupo, trabalhos em grupo e aulas expositivas, e que em muitos momentos não havia espaço para diálogo, apenas o falar do professor, apenas a aula expositiva. E o que a gente percebeu de tudo isso, né? A síntese das reflexões dessa pesquisa, que ouviu professores, que ouviu estudantes, que teve mais de 200
questionários respondidos entre estudantes e professores. A gente percebeu que, na perspectiva dos estudantes de licenciatura, que eram futuros professores, o trabalho com o uso de tecnologias digitais deveria ser transversal e interdisciplinar no curso, de modo que não precisassem ter uma, duas ou três disciplinas, mas que todos os professores, trabalhando de forma colaborativa, construíssem essas práticas, metodologias e experiências no processo de formação dos estudantes. A gente percebeu isso em muitas falas e foi muito forte, porque em muitos cursos não existiam disciplinas voltadas para o uso de tecnologias, e nesses cursos, mais preponderante ainda seria ter esse trabalho integrado na prática dos professores, não importando a temática ou as áreas que eles trabalhassem, mas que isso aparecesse de forma transversal e que ajudassem os estudantes a pensar de que forma integrar as tecnologias nas diferentes áreas do conhecimento no trabalho pedagógico da escola. Então, hoje a gente percebe, né, a partir dessa pesquisa e de outras pesquisas, que as prioridades da formação inicial no que diz respeito à inovação pedagógica, ao uso de tecnologias, passa por criar uma cultura de participação e de colaboração, de mudar o foco da transmissão e recepção para a interatividade, para o exercício da criatividade, de pensar a tecnologia como prática cultural de forma transversal no currículo e não só como um elemento que precisa ser inserido obrigatoriamente porque as diretrizes obrigam, porque está na moda falar de tecnologia, mas de perceber que esse é um conhecimento que vai garantir aos estudantes, futuros professores, um trânsito na sala de aula, né, um diálogo mais aberto com as crianças e com os jovens e uma perspectiva diferente de trabalho pedagógico. A tecnologia garante a inovação? Não, já percebemos que não. É a metodologia do trabalho do professor e a concepção que se tem do processo de aprendizagem assume cada vez mais um papel preponderante no que diz respeito à mudança na prática pedagógica com o uso de tecnologias digitais. E aí, nessa pesquisa, a gente construiu um conceito com base em alguns estudos anteriores, o conceito de capital tecnológico, que tem uma relação bastante estreita com a inovação pedagógica. O capital tecnológico é como um novo tipo de capital cultural que, no contexto da cultura digital, funciona como esse conjunto de saberes, de habilidades e práticas associadas ao uso de tecnologias digitais em situações de aprendizagem. E a gente tentou mensurar, entender como que qual era o capital tecnológico desses professores que formam outros professores, em que medida esse capital tecnológico tensionava a inovação das práticas pedagógicas. Então, o capital tecnológico, cuja construção teórica considera a tecnologia como cultura e o uso de tecnologias como práticas culturais, tem total relação com as práticas inovadoras, pois a apropriação da tecnologia pode dar ao professor a segurança necessária para a experimentação de novas práticas, tendo como foco a aprendizagem dos estudantes. Então, a gente chega a um ponto aqui de entender alguns elementos que perfazem a inovação pedagógica. Primeiro ponto, a mudança de uma prática só pode ser considerada inovação se comparada às práticas anteriores de um mesmo contexto. Segundo, a inovação das práticas não tem uma fórmula para aplicação. Terceiro, a inovação depende das características institucionais, estruturais, pedagógicas, sociais e culturais do campo específico no qual ela se insere. A inovação é um processo permanente. Trouxemos aqui Rui Canário de novo, esse texto é de 1987, e é tão atual, tão necessário a gente entender a inovação como um processo permanente. E eu trouxe também uma referência da professora Magda Pisquetola, que ela diz o seguinte, que para criar inovação é preciso projetos sustentáveis que permaneçam por um tempo e deem frutos. Então, a sustentabilidade da inovação é muito importante. A inovação não deve ser simplesmente algo que acontece por acontecer
e depois ninguém tem o histórico, ninguém sabe por que aquilo aconteceu e as pessoas não conseguem entender o processo. Então, essa sustentabilidade ao longo do tempo é super importante. Então, a inovação pedagógica ela depende de vários elementos que a gente viu aqui e que são evidenciados lá na minha pesquisa de doutorado. Então, a gente tem as mudanças no currículo, a mudança nas práticas, a infraestrutura física e tecnológica, o clima institucional para a inovação, a criatividade, a apropriação de tecnologias. Todos esses elementos são primordiais para que uma inovação aconteça. A gente precisa de todos ao mesmo tempo? Não, podem ser pontuais, podem ser contextuais, podem ser aos poucos, mas a inovação, ela perpassa todos esses elementos. E eu trouxe aqui umas dicas de leitura para você que quer se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Alguns livros importantes que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro é Práticas Pedagógicas, Inovação e Tecnologias, Breves Indagações, da Gilda, da Bruna e da Maria Paula. Depois temos Tecnologias, Pensamento Sistêmico e os Fundamentos da Inovação Pedagógica, da Magda, da Bruna, da Adriana Gomes e da Nádia. Depois temos Didática e Matética, da Fernanda Gouveia e da Gorete Pereira. Temos também esses dois livros, que são duas pesquisas bem importantes, da Bernadette Gatti, da Elba Barreto, Professores do Brasil em Passos e Desafios, lá de 2009, e Professores do Brasil, Novos Cenários de Formação, de 2019, que traz dados de pesquisa atualizados, uma pesquisa a nível de Brasil. E para você que quiser entender um pouco mais sobre esse contexto da formação inicial de professores, são dois livros importantíssimos. E essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa videoaula. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você acessa o slide com material de apoio dessa videoaula. E a gente fica por aqui. Eu te vejo na nossa próxima videoaula. Até lá!